Bom, essa aula, né, como a anterior, é para mostrar, né, as aplicações das relações termodinâmicas, né, não só voltadas, né, para gases. Né? Por exemplo, no exemplo anterior, nós vimos um bloco de cobre, né, e agora nós vamos ver o líquido éter. Tá? É importante, né, que as equações, né, as relações termodinâmicas, né, estejam, né, bem entendidas. Tá? Nós vamos aplicar, somente aplicar. Tá? Bom, eu vou aqui minimizar, né, a minha imagem aqui. E vou abrir o Smooth Draw. Novamente, né, eu vou dizer para vocês que eu já escrevi o exercício, mas nós não perdemos tempo. Tá? E a solução também. E eu vou detalhando a solução para vocês. Tá? Hoje é dia 16 de maio de 2021, né, domingo. E aqui um exemplo numérico. Aqui, né, eu vou envolver, né, no caso, um líquido. Tá? Um líquido. Vou colocar até aqui, né? Aqui é um líquido. Tá? Como eu falei, né, no vídeo anterior, foi um bloco de cobre. Bom, vamos lá. O volume do éter líquido, sendo, no caso, sob uma pressão de uma atmosfera, tá, é dado por... Aqui eu tenho a expressão do meu volume variando com a temperatura, né, a temperatura, né, em graus, no caso, centígrados, tá? Sendo T dado em graus centígrados, está aqui escrito. Calcular a variação da entropia quando 100 milímetros de éter a temperatura de 20 graus centígrados, né? No caso, esses 100 milímetros são comprimidos, atenção, reversível e isotermicamente, tá? De uma atmosfera até 10. Né? Por isso que o termo é comprimido. Tá? A pressão aumenta de 1 atmosfera até 10 atmosferas. Calcular também, né? Aqui tem um calcular aqui, né? Calcular também o calor cedido pelo fluido, no caso o éter, né, para o ambiente. Então nós vamos ver aqui a solução. Nós vamos empregar exatamente as equações, né, relações conhecidas. Né? Então eu vou supor o meu S, né, função de T e P. Né? Aqui eu tenho a diferencial de S, né, derivada de S em relação a T, a P constante, mais a derivada de S em relação a P, né, a T constante, dP. Ó, tá vendo aqui o isotermicamente? Então, no processo isotérmico, a temperatura é constante, o dT é igual a zero. Certo? Agora, um fato aqui interessante, né, só para você observar, né, que é óbvio, né, certo? Ó, o meu V, tá, é função da temperatura em graus centígrados. E eu preciso, aqui é Maxwell, tá? Eu vou escrever aqui, ó, né, no caso, tá, aqui pela lei de Maxwell. Pela relação de Maxwell, né, a derivada de S em relação a P é menos a derivada de V em relação a T, né, a P constante. Relembrando, né, que aqui, né, é a mesma coisa, né, que meu alfa V, né, certo? Porque o coeficiente de expansão volumétrica, né, vai ser 1 sobre V, né, dessa parte aqui, foi definido assim. Tá? Me parece, eu não tenho certeza, que eu não revi, tá? Que num desses vídeos aí, o anterior, eu chamei, né, de expansão, o alfa, expansão isovolumétrica. Não é, expansão volumétrica. Tá? Pode ser que não, pode ser que sim. Tá? Então não estranhe, né, eu chamar o alfa, né, aliás, estranhe, né, ao contrário, né, chamar o alfa de expansão isovolumétrica. Não é, a expansão é volumétrica. Tá? Só pode ser, eu não me recordo, eu tenho uma pequena dúvida, né, se eu coloquei a palavra isovolumétrica. Tá? Tudo bem. Então, aqui, né, repara, como meu V é função, né, do T em graus, né, e eu preciso, né, da derivada, né,
do volume em relação à temperatura em graus Kelvin, né? A pressão constante. Ora, aqui ó, a temperatura em graus Kelvin, né? A temperatura em graus centígrados, mais 273. Atenção, muitos livros escrevem, né? 273, bota um símbolozinho de graus aqui. Não é. Kelvin não tem graus, tá? Não tem graus, tá? Então, a derivada, né? a diferencial de T, né? Certo? É a diferencial, né, do meu T em graus centígrados mais 273. Ó, a diferencial de uma constante é zero, né? Certo? Então, a diferencial, ó, não estou dizendo, tá, que meu T, né, em Kelvin é igual a T em Celsius, tá? Aqui, ó, aqui no caso, né, eu tenho meu T, né, aqui, ó, meu T, eu vou colocar um verdinho aqui para exatamente, eu vou apagar aqui, ó, só para evidenciar, só para isso, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, tá? Repara, aqui eu quero a derivada em relação à temperatura em Kelvin, né? Mas eu posso achar a temperatura, né? A variação, né? A derivada de V em relação a T minúsculo. Por quê? Que é o mesmo valor, né? Porque o meu T é uma constante, né? É o grau Celsius mais uma constante. Quando eu diferenciar, né, tanto faz, né? Eu escrever derivada em relação a T Kelvin, como a derivada em relação a T graus centígrados. A variação é que é a mesma, certo? Então não custa nada, né, para quem está vendo pela primeira vez, né? Repara, eu tenho aqui um exemplo, né? 200 graus centígrados, né? E eu tenho aqui 300 graus centígrados, ó, né? Repara como é óbvio, né? Ó, 300 menos 200, né, vai ser igual a 100, né? Se eu passar, né, para Kelvin, né, aqui, mais 273, né, menos, né, 200 mais 273, né, certo? Aqui, esse aqui cancela com esse, né? Aqui, ó, né? Aqui vai dar 100. Então, a variação, só para, né, para relembrar vocês, né, que a variação é a mesma, tá? Até vou apagar aqui, né, só para deixar nossa tela aqui sem esse detalhe, tá? Tá gravado, não tem problema, né? Por isso eu posso escrever, né, que a variação em relação à temperatura em Kelvin, né, é a mesma, tá, da variação em graus centígrados. Mas a relação não, gente. Cuidado, hein? Cuidado. Nós já fizemos um problema aqui, né? Por exemplo, um exemplo, esse exemplo que eu dei, 300 sobre 200, né? É diferente, né, que 300 mais 273, né, sobre 200 mais 273. Cuidado, cuidado, tá? Cuidado aqui, tá? A relação é diferente, mas a diferença é a mesma, tá? Bom, então voltando aqui ao nosso exercício aqui, né? Reparem vocês, né, que nesse caso, né, o coeficiente de expansão, né, no caso, né, ele não precisa, certo? Ele já, se eu achar essa derivada aqui, né, automaticamente eu tenho o coeficiente de expansão. Eu não preciso nem falar nele, nem falar. Tá? Por quê? Aqui eu tenho minha função V, né, função de T minúsculo, certo? Eu posso achar essa derivada, elas são iguais, né? Então, eu vou pegar aqui, tranquilamente, aí depois isso aqui é derivada, né, de cálculo 1, tá? Certo? Né? Nos cursos de engenharia, de física, né? Eu vou derivar aqui uma constante, é zero, né? Aqui eu tenho a derivada, vai dar 1,51 vezes 10 a menos 3, né? Certo? Vezes V0, né? O V0 está multiplicando, que é a constante, tá? Então, aqui, né, eu tenho que o meu, certo? Eu derivei, né, V0, 1,51 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos por Kelvin, tá?
Porque variação de volume, né, é volume, variação de temperatura é temperatura, certo? Então aqui eu tenho a minha derivada, né, exatamente o que eu quero aqui. Não preciso nem olhar para o alfa aqui, tá? Eu vejo diretamente, né, pela relação de Maxwell. Bom, tranquilamente, né? Agora eu tenho que buscar o meu V0, certo? Eu tenho que saber qual é o meu V0, tá? Meu V0 eu posso obter, né, pelos dados, né? Ó, no caso, para a temperatura igual a 20 graus centígrados, né, o meu volume é 100 milímetros, né? Então, eu vou até evidenciar bastante esse T aqui, ó, né? Né? Para a temperatura igual a 20 graus, né? Certo? Eu tenho aqui, né, no caso, eu vou calcular, né? Substituo o meu V por 100, agora é minha função, tá? Repara, agora eu não posso, atenção, eu não posso transformar isso aqui em Kelvin, tá? Porque aqui é T, tá? E não delta T, né? E aqui eu entro com o meu 20 aqui, ó. Certo? Que é exatamente a temperatura dada e entro com 100. Agora é só fazer esse cálculo aqui, né? O volume zero, né? T igual a zero, no caso, né? Vai ser 97,03 centímetros cúbicos. Pronto, pronto. Agora eu tenho, né? Ó, aqui, ó. Eu tenho exatamente a derivada de V em relação a T a P constante, pegando esse valor de V0 aqui, né? E jogando aqui, né? Eu até vou colocar uma outra cor aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho meu V0 aqui, tá vendo aqui, ó, certo? E agora eu tenho o valor de V0. É só substituir ali, né, que eu tenho essa derivada de V, né, em relação à temperatura P constante, que eu vou levar, né, no que eu quero, certo? O que eu quero? Eu quero, né, a variação de entropia, né? Então, se eu levar aqui, né, com um sinal menos, evidentemente, eu vou integrar para ter, né, vou integrar em P, né, para ter a minha variação de entropia. Muito fácil, tá? Muito fácil aqui. Tá? Então, a minha derivada de V em relação a T a P constante, né? Posso calcular, então, como eu falei, certo? E aqui vai estar meu V0, né? Que é meu V0, né? Só para destacar aqui, né? Que é meu V0, certo? Exatamente isso aqui, né? No caso, né? Calculo aqui é minha constante, né? Que o T sumiu após a derivada, né? Certo? Né? E aqui eu tenho esse número aqui, 146,52 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos por Kelvin. Pronto. Agora eu posso ter meu ds, né? Eu vou trocar esse sinal aqui, né? Vezes 10 a menos 3, dp, né? Agora eu vou integrar, né? Integrar entre quê? Né? Estão lembrados? Que eu tenho uma compressão de 1 a 10, né? Certo? Que a pressão aqui inicial é 1 e a pressão final é 10 de dp, né? Então vou multiplicar o menos, né? 146,52 vezes 10 a menos 3, vezes a diferença, né? 10 menos 1. Integral de dp é P, né? Entre 10 e 1, né? Vai ser o 9 aqui, né? Então eu tenho essa conta aqui, que é exatamente a minha variação de entropia, certo? É negativo, né? Bom, eu posso transformar, atenção, isso aqui é um detalhezinho, né? Não vou colocar detalhezinho, isso aqui é um detalhe, né? Aqui, ó, que é importante você saber. Isso aqui não é usual, né? Lembre o seguinte, ó, sempre, né, a energia, né, o PV, né, ó, o PV, né, é uma energia, né? Porque o P, né, é em Newton por metro quadrado, né? E o V é volume, né? Aqui eu cancelo, né? Então isso aqui é igual, né? É igual a Newton metro, né? Newton metro, né, é trabalho, é energia, certo? Então, aqui o P em ATM, né, e o V em milímetros,
né, em mililitros, tá? Então eu tenho pressão ATM e o V em mililitros. Então isso aqui é uma energia, isso aqui, ó, é uma energia, é só para saber. Não é usual, tá? Eu posso transformar aqui, né, essa energia, né, em calorias, em joules, tá? Então é importante se saber isso aqui, tá? Bom, transformado aí, né, olhando no Google, né, tem essa relação. Então meu ΔS é menos 3,19 vezes 10 a menos 2, né, calorias por Kelvin. Atenção aqui, ó, entropia, estão lembrados? Ó, aqui, ó, até, delta Q sobre T, né? Aqui, ó, é energia por Kelvin, né? Aqui, energia por Kelvin. Tá? Bom, estão lembrados que eu pedi também calcular o calor, né? Aqui, ó, calcular o calor. Aqui, deveria colocar aqui, né? Item I, né? Aqui, ó. E aqui o item 2I, né? Fica mais em evidência, né? Calcular o calor cedido pelo fluido, né, no caso, né, ao ambiente. Né? Tem problema. Opa! Meu calor é TDS, né? T delta S no caso, né? Aqui eu tenho meu delta S. Atenção aqui, ó, meu T, né? Isso aqui eu tenho que, né? Aqui dá 293 Kelvin, né? Aqui, né? Lembrar? Aqui é a unidade, olha lá. Ó. Calorias, ó, calorias por Kelvin, né? Aqui, ó. Quando eu multiplicar, né, vai cancelar o Kelvin, né? Vai dar menos 9,35 calorias, né? Que é exatamente a unidade de energia, né? De calor. Tá claro? Então essa é a ideia, né? Para você não ficar muito concentrado, né? Em gases, tá? Então aquela formulação é importantíssima, tá? Então só a ideia é exatamente essa, tá? Bom, vou parar aqui.